seja bem-vinda, seja bem-vindo. Sextou, 27 de agosto de 2021. Começa agora o Telejornal Câmara Notícia, ao vivo, meio-dia em ponto. E você já sabe, né? Pode enviar a sua participação, a sua mensagem através do número do nosso WhatsApp, que é 19 o DDD 978293776. Vou repetir, 19 é o nosso DDD 978293776. Lembrando sempre que você pode enviar esta mensagem com um elogio, uma crítica construtiva, tem alguma dúvida, o que você quer assistir aqui no Câmara Notícia. Essa sua mensagem no nosso WhatsApp pode ser enviada, olha só, através do nosso QR Code. Pegue o seu celular, abre a câmera como se você fosse tirar uma foto e você apronta para este QR Code aqui e já vai aparecer na tela do seu celular o WhatsApp da TV Câmara Campinas. Você aperta que a gente conversa ao vivo nesta sexta-feira. Confira agora os destaques de hoje. O vereador Paulo Búfalo apresenta projeto de lei para a criação de um relatório de acompanhamento de obras e serviços públicos, apresentado todo semestre pela Prefeitura. Projeto de lei complementar do vereador Cecílio Santos quer a obrigatoriedade das empresas de transporte coletivo municipal de Campinas a divulgarem em tempo real a localização dos veículos. Comissão Especial de Estudos sobre o Instituto São Paulo faz visita ao Campus Campinas. E hoje é dia de conferir as dicas de entretenimento e lazer para o fim de semana na Agenda Cultural. O Meu Bairro na TV está de volta. Toda sexta-feira nós vamos até um bairro aqui da cidade de Campinas mostrar as curiosidades, histórias do local. E hoje, nesta reestreia, eu vou acionar o nosso repórter André Aranha. Seja bem-vindo, boa tarde. Quero aproveitar, estou vendo aí que não está chovendo, André, e quero que você nos conte onde você está. É uma horta, pelo que eu estou vendo aí, André? Sumiu, né? Sumiu, seu. Um pequeno problema de comunicação, estava chamando o nosso repórter André Aranha, até brinquei com ele, né, sobre a chuva, porque a previsão do tempo para esta sexta-feira aqui na cidade de Campinas, conforme nós dissemos ontem, é de tempo nublado com previsão de chuva. Então, acho que nós já restabelecemos o nosso contato. André Aranha, quero aproveitar que você está aí. Não está chovendo e onde você está é uma horta. Seja bem-vindo e boa tarde. Eu tô aqui no Parque Itajaí 4, Gabriel Castro, numa horta comunitária. Boa tarde para você, boa tarde para todo mundo que está acompanhando o Câmara Notícia. Eu tava com saudade já da vinhetinha do Meu Bairro na TV, muito bacana. Bom, como eu disse, eu estou aqui nesta horta comunitária, que ela é composta aproximadamente por 15 famílias. Cada horta tem de 250 metros quadrados a 500 metros quadrados. O pessoal aqui produz para consumo próprio, também para comercialização. Bom, já a gente vai falar com o seu João, que sabe tudo aqui da horta. O seu João já está ali posicionado, aguardando para dar entrevista para a gente. Antes eu vou bater um papo com a Mariana, né, para falar a respeito, evidentemente, desse programa da Prefeitura. Eu gostaria que você falasse a respeito do programa e explicasse para a gente, por favor. Boa tarde para você, Mariana. Boa tarde a todos. Bom, eu sou a Mariana, sou do Departamento de Segurança Alimentar e Nutricional. A gente tem um programa de fomento à agricultura urbana, é o programa Campinas Cidade Solidária e Sustentável. Nosso objetivo é fomentar as hortas comunitárias no município, hortas institucionais, através de parcerias, né, de liberação de espaços para produção e alguns incentivos. Esse programa ele vem sendo construído já há algumas mãos, né, desde 2017, com algumas parcerias no município, que começou com um projeto piloto,
fomentado principalmente aí entre a Secretaria de Assistência, a Secretaria do Verde e SEASA, para a implantação de uma horta comunitária no Jardim Florense e região. Esse projeto piloto desenrolou um GT de hortas, né, um grupo de trabalho que trouxe as lideranças, e foi nesse momento que a gente conheceu inclusive o pessoal aqui da Horta do Itajaí e diversos agricultores também do município, e também uma rede técnica, né, o Instituto Federal, um grande parceiro também na capacitação de alguns agricultores. Atualmente esse grupo de trabalho está organizando uma regulamentação, né, aí do executivo, para que a gente possa regularizar todos esses espaços e viabilizar a agricultura dentro do município, e também articular melhor a prefeitura, né, então com todas as secretarias envolvidas na garantia de segurança alimentar, para que a população, principalmente a população em vulnerabilidade social, possa ter acesso a uma alimentação de qualidade. Bom, e como é feito o mapeamento dessas áreas, Mariana? A gente iniciou esse mapeamento justamente com esse grupo de trabalho, primeiro com a necessidade de entender qual que é a real necessidade, né, o que cada agricultor precisa, cada área precisa. Então, em parceria com a Unicamp, com a Embrapa, a gente vem fazendo algumas intervenções e fazendo algumas ações territoriais para encontrar, né, esses agricultores. Já existem alguns estudos de alguns pesquisadores, então a gente está fazendo, né, um reconhecimento desse território, né, produtivo no município de Campinas. Recentemente a gente teve contato também com um trabalho muito interessante que vem sendo feito no CRAS Espaço Esperança e no Centro de Saúde de São Marcos, que eles estão também mapeando esses espaços ali de produtores para fazer o incentivo e conhecendo um pouco melhor essa população. Então, né, o nosso objetivo inicial é realmente reconhecer para poder estruturar esse projeto a partir dos produtores que já existem. Bom, a Horta do Itajaí e outras áreas, como serão beneficiadas com esse programa? Passou um avião agora aqui em cima, né? Não sei se o pessoal conseguiu ouvir direitinho. Mas, por favor, Mariana. Legal. O objetivo é que a gente possa, em primeiro lugar, regularizar esses espaços, né? São espaços que já atuam nos territórios há muito tempo, que precisam de mais incentivos, que, né, precisam de uma estrutura melhor. Então, o objetivo é trazer nessa legitimidade, né, essa conscientização de que são espaços possíveis de consumo, para além, né, da rede que a gente já tem no município, né, de supermercados e varejo, e trazer essa legitimidade, criar novos espaços de comercialização, pois eles têm uma produção bastante diversificada e muitas vezes com alimentos que a gente não encontra em alguns espaços de varejo. Perfeito, eu vou perguntar para o Gabriel Castro se tem alguma pergunta para fazer para Mariana. Lembrando que estamos ao vivo aqui na Horta Comunitária, não é? É muito bacana, tem muita coisa. Eu inclusive já fiz um programa inteiro aqui do meu bairro na TV especial, é bem legal. E a Mariana está aqui posicionada aguardando a sua pergunta também, Gabriel, pois não? Espaço realmente muito interessante. Nós estávamos vendo, né, nas imagens através de um drone para a gente ter uma noção maior de todo este espaço, e realmente é um trabalho muito bacana. Mariana, sobre este trabalho, né, de mapear, de identificar as áreas de cultivo, isso é muito importante, né, ainda mais em uma época em que muitas famílias estão em situação de vulnerabilidade social. Então, essa segurança alimentar, ela é fundamental. Este programa, ele prevê uma capacitação para essas pessoas ou até um curso para uma melhor gestão destes espaços? Seja bem-vinda mais uma vez e boa tarde. Muito obrigada. Sim, a gente começou, né, fazendo algumas capacitações com o Instituto Federal através de um grupo de agroecologia vinculado, né, com os pesquisadores de lá. Mas hoje a gente tem uma rede muito bacana, né, tanto de universidades quanto de técnicos da própria prefeitura, Secretaria do Verde, SEASA, Sindicato Rural, Secretaria de Desenvolvimento Econômico, vários parceiros que vêm trazendo propostas para que a gente
gente possa ampliar essa capacitação, trazer, né, tanto na parte produtiva quanto na questão da educação alimentar e nutricional. A gente também sempre traz essa abordagem, né, a diversidade de uma horta do Itajaí, por exemplo, em espécies alimentares precisa ser ampliada. Então, sim, a gente prevê tanto uma capacitação para dentro da prefeitura, quanto também essa divulgação, né, de outras ações que já existem nas universidades, institutos e startups, né? Tem várias instituições do terceiro setor que também estão realizando essas ações. Perfeito, Mariana. Mais alguma coisa que você queira falar sobre o Campinas Solidária e Sustentável para a gente finalizar a entrevista? Eu acho que é isso. Eu agradeço, né, assim, em primeiro lugar, a pessoas como o seu João, que são a estaca, né, inicial de todos esses projetos que trouxeram para a gente essa possibilidade, e todos os parceiros da Prefeitura de Campinas e sociedade civil. Então tá bom. Agora a gente vai fazer uma substituição aqui. Muito obrigado. O seu João vai se posicionar para bater um papo com a gente. O seu João, como eu disse, Gabriel Castro, ele sabe tudo sobre a horta. Olha o seu João chegando aí. Tudo bem, seu João? Cuidado com o cabo aí, seu João. Isso. Tudo jóia? Prazer em rever o senhor. Tudo bem, o prazer é todo meu. É isso aí, o seu João, que como eu disse, eu já tive a oportunidade de entrevistar e mostrar essa horta, muito legal. Bom, gostaria que o senhor contasse um pouquinho para o pessoal que está em casa, como funciona a horta. Por favor, seu João. Pô, a horta aqui funciona todos os dias, de domingo a domingo. Quem quiser vir aproveitar para pegar um alimento saudável, sem agrotóxicos, venha para cá, vem aqui para a horta. Nesse final de semana, principalmente, nós estamos com muita alface sobrando aqui. Nós estamos precisando de escoar essa mercadoria aqui, ó. Vai nos ajudar aqui. Então, inclusive tem aqui, eu pedi para o Cristiano mostrar. O que é isso aqui, seu João? Aí tem alface, aí tem arruda. No meio disso aí tem um matinho aí, que é fazendeiro, ó. Embaixo, esse mais embaixo, esse é um aqui, picão né? branco. Além de ser medicinal, ele é muito nutricional também, é muito consumido nos restaurantes por aí. Ah, é? E a pandemia acabou prejudicando um pouquinho as vendas? Como que foi? A pandemia travou bastante. Nós tínhamos uns parceiros nossos que a pandemia fechou algum restaurante, aí a gente montou umas cestas de produtos. Aí estamos vendendo em cestas, porque tem famílias aqui que talvez, que nem o meu caso, mas a terapia ocupacional, mas tem família que sobrevive da horta e precisa vender, e a venda caiu muito as nossas vendas. Entendi. Então dá um recado pro pessoal aí que está em casa assistindo, dá uma passadinha aqui para conhecer a horta e de repente levar alguma coisa, né, seu João? Vem aqui que essa semana tem promoção. Opa! Levando, R$3 um pé de alface, levar acima de R$1,50 um pé de alface. Ah, é? Essa semana tem promoção aqui na horta. Vem pra cá, ajuda nós. O que mais tá em promoção aí, seu João? Gabriel Castro tá interessado lá. Opa. Pé de alface, o que mais? Não, tem alface, hoje nós temos alface e o cheiro verde tá sobrando. Ah, o cheiro verde também. Tem coentro, salsinha, cebolinha. Opa, é isso aí. Tem algum mercado que estiver nos assistindo também, quiser pegar também, nós estamos aqui dispostos para negociar, para escoar a produção e ajudar o pessoal. Valeu, seu João, tamo junto. Muito obrigado. E agora eu estou muito animado com essa parceria da prefeitura aí. Eu acredito que vai nos alavancar, porque a Mariana apareceu para ajudar nós. Pelo que ela está falando aí, ó, o Instituto Federal pode capacitar mais o pessoal para produzir mais. Isso é bom, isso é muito importante. Muito obrigado ao seu João, obrigado também à Mariana que falou sobre o programa. Eu volto com você, Gabriel Castro. Sextou, meu amigo. Sexta-feira do Hortifruti, então, aqui, né, no nosso Câmara Notícia, até com promoção aí que o seu João tá passando. Trabalho muito interessante. Quero agradecer, então, a André Aranha, toda a equipe, a Mariana Maia, né, que é a coordenadora do programa Campinas Cidade Solidária e Saudável, e o seu João Novaes, então, que cuida deste espaço, faz este trabalho muito bacana. Recado para você que está nos acompanhando. Aí no seu bairro, tem alguma história interessante, algum personagem, algum trabalho social que vocês fazem na comunidade? Manda pra gente. Número do nosso WhatsApp, 19 é o nosso DDD, 978293776 é o número do nosso WhatsApp. Toda sexta-feira, a partir de hoje, foi a reestreia do Meu Bairro na TV.
Toda sexta-feira nós vamos exibir o Meu Bairro na TV. Se o seu bairro tiver uma história interessante, conte-nos pelo WhatsApp, põe uma história, pode mandar áudio, pode mandar por escrito, que a gente escuta, a gente entra em contato e a gente faz a reportagem aí no seu bairro, tá certo? O número do WhatsApp está embaixo do seu vídeo. Vamos falar sobre emprego agora? Você que está em busca de uma oportunidade no mercado de trabalho, confira agora as vagas disponíveis para a cidade de Jundiaí. Jundiaí está com vagas abertas para colorista, cozinheiro, auxiliar de cozinha, meio oficial de cozinha, controlador de acesso, preparador e pintor de autos, técnico de controle de pragas, analista de treinamento, ajudante de carga e descarga, técnico em segurança do trabalho, oficial de manutenção, polidor de veículos, ajudante de mecânico de manutenção, assistente técnico, cuidador de idosos, contabilidade, administrativo, limpeza, brinquedoteca, carregador, embalador, vendedor, gerente comercial, supervisor de segurança, atendente de sinistro, auxiliar administrativo, eletricista. Detalhes das vagas o interessado encontra no site www.jundiaí.sp.gov.br. Lembrando que você que é da cidade aqui de Campinas pode acessar o site cepat.campinas.sp.gov.br e nesta sexta-feira 201 vagas estão disponíveis. Através do site você tem um detalhe completo desta vaga, qual que é o salário, o nível de escolaridade, o bairro onde fica esta empresa. Então você ou quer mudar de área ou está em busca de uma oportunidade, tem a opção também do cepat.campinas.sp.gov.br. 12:18, o seguinte, em primeiro intervalo aqui no Câmara Notícia e na volta tem entrevista ao vivo com o secretário municipal de transportes, o Vinícius Riveretti. Vamos repercutir a notícia que nós falamos ontem aqui sobre o cancelamento de 124 mil multas que foram aplicadas na John Boy Dunlop. Tem notícias da metrópole de Campinas, as notícias do Legislativo, quadro de medalhas dos Jogos Paralímpicos, Brasil bem demais, em top 6. Tem ainda Campeonato Brasileiro da Série B neste domingo, grande jogo, Vasco da Gama e Ponte Preta. São muitos assuntos, não saia daí. Câmara Notícia de volta ao vivo nesta sexta-feira, 12:23, como combinado. A Mirna Abreu já está aqui nos nossos estúdios. Secretário Municipal de Transportes, Vinícius Riveretti, também já está aqui no vídeo. Nós temos uma entrevista ao vivo. Então, Mirna Abreu, seja bem-vinda e boa tarde. Boa tarde, Gabriel. Boa tarde, secretário. Boa tarde a você aí de casa. E olha só, ontem, aqui mesmo no Câmara Notícia, nós falamos da medida da Secretaria de Transportes de Campinas, que vai anular um total de 124.071 multas aplicadas por excesso de velocidade na Avenida John Boy Dunlop entre maio e dezembro de 2020. A decisão foi publicada no Diário Oficial desta quinta-feira e contempla os motoristas penalizados por transitar em velocidade superior à máxima permitida entre 50 e 60 quilômetros. E agora a gente vai entender melhor essa história, saber como é que a partir de agora os motoristas que foram multados nesse período devem agir. Secretário, seja bem-vindo. A primeira pergunta é: o que levou então a Secretaria de Transportes a tomar essa decisão? Boa tarde, Mirna. Boa tarde, Gabriel. Boa tarde a todos que estão nos assistindo aí pela TV Câmara. Muito obrigado por essa oportunidade aí da gente prestar contas dessa notícia que deu aí uma grande repercussão. Bom, ontem, como você mesma disse, Mirna, o prefeito Dário Saad, ele certamente publicou um decreto
e cancelou essas multas de maio a dezembro de 2020. Aproximadamente 124 mil multas, né? Um pouquinho mais a 71 multas aí. O que tomou por base essa decisão? A falta de divulgação e publicidade, né? Um princípio constitucional. Houve uma análise técnica sobre isso aqui, foi constatado que não houve a ampla divulgação, tanto que você vê que a grande maioria, tem muita gente que não tem falado isso, e é importante dizer, de todas as multas que foram aplicadas na John Boy no ano passado, 89% são relacionadas a 50 a 60 km por hora, ou seja, nós estamos aí cancelando quase que todas as multas, né? Somente quem passou acima da velocidade, que são 60 km por hora, não terão as multas canceladas. Então, o que é importante dizer? Hoje, nós publicamos no Diário Oficial uma resolução, né? Eu não sei se isso já estava previsto para a gente conversar aqui, mas eu acho que é aproveitar essa oportunidade. Uma resolução que traz aí os procedimentos para devolução de quem já pagou essas multas aí do ano passado. Secretário, até sobre este assunto, né, 124 mil multas, então um pouquinho mais, né, foram aplicadas e cerca de 9 mil já haviam sido pagas. Como que essa devolução vai acontecer? As pessoas devem procurar a secretaria, entrar em contato em relação à INDEC? Seja bem-vindo mais uma vez e boa tarde. Gabriel, é muito importante a sua pergunta. Nós publicamos hoje uma resolução, a 252 de 2021. Essa resolução traz os procedimentos. Ali você tem um website, né, que você vai entrar e vai de forma online requerer esse ressarcimento. Então não vai ser necessário vir até aqui para a gente tentar ser o mais eficiente possível com quem já teve aí esse constrangimento no ano passado. Então, de forma online, as pessoas vão preencher todo o requerimento, né, com a informação da multa, placa, enfim, diversas informações que trouxemos hoje aí. E através desse website, eu posso até passar para vocês depois, não sei se vocês já têm, para divulgar, né, para vocês ajudar na divulgação. E aí as pessoas vão poder... INDEC, né, secretário? Pode ser no site da INDEC, também vai ter um link lá. Vai ser no site da INDEC, tem um link lá. E através desse link a pessoa vai fazer o pedido do seu ressarcimento. Vou fazer de novo essa menção. Somente quem já pagou vai ser ressarcido. Quem não recebeu a multa, as multas serão canceladas. Então, indec.com.br, o site está aqui embaixo da sua tela. www.indec.com.br para essas 9 mil pessoas. Secretário, quem então não pagou a multa, ele não precisa fazer nenhum tipo de recurso, como geralmente é feito, automaticamente esquecer essas multas. Exatamente. Quem não pagou, quem não, como você mesma disse, pode ser que as pessoas recebam aí nesse interim de tempo, né, entre a publicação e algo que já foi enviado também, mas quem já pagou somente vai ter o seu dinheiro de volta. E quem não recebeu ou quem recebeu e não pagou, as multas serão canceladas. Agora nós estamos em agosto para setembro já de 2021. Qual é hoje a orientação? A John Boy Dunlop, ela voltou a ter esses 50% entre 60%. Qual é a quilometragem, a velocidade permitida naquela região? Lembrando que a gente tem cerca de 32 pontos de radares, é isso, secretário? Não, na verdade, houve uma redução, né, nos pontos de radares, né? Existiam todos esses pontos que você disse antes da obra. Após a obra, hoje nós temos 7 pontos de radar, salvo engano. Então, o que é importante dizer, viu, Mirna? Hoje, a velocidade sempre foi... hoje a velocidade é de 50 km por hora na John Boy. O que foi constatado, é importante mencionar isso aqui, eu vou fazer até se eu tiver um tempo rápido, eu não sei se vocês se recordam disso e quem está nos assistindo, ano passado o CONTRAN, ele suspendeu o envio das multas, né? Então, o que aconteceu no Brasil todo? As empresas de trânsito, elas estavam aplicando as multas normalmente, porém elas não podiam ser enviadas, ok? Então, nesse ano, em janeiro de 2021, foi liberado pelo CONTRAN o envio das multas do ano passado. Então, em janeiro de 2021, nós enviamos as multas de janeiro de 2020.
Em fevereiro de 2021, nós enviamos as multas de fevereiro de 2020. Então, quando chegou em maio, nós observamos uma discrepância na John Boy. E hoje, se você comparar hoje as multas, esse ano, as multas da John Boy, são irrisórias em razão ao ano passado. Por quê? Porque depois de um certo tempo, as pessoas realmente começaram a receber as infrações, né, este ano, e viram que a velocidade não era mais 60, era 50 km por hora. Então, houve aí já uma redução drástica nas multas da John Boy. Então, é importante a sua pergunta para dizer realmente que a velocidade da John Boy é 50 km por hora. Secretário, então houve essa mudança de 60 para 50 km por hora na John Boy Dunlop, as multas canceladas por conta do tempo hábil que não teve para uma grande campanha para avisar a população. Nós temos trechos ainda de obras do BRT na cidade. Estes pontos estão com uma atenção redobrada, os motoristas estão respeitando as sinalizações, neste momento as campanhas estão sendo realizadas? Sim, eu acho que desde o começo do ano, né, a gente tem feito campanhas. Eu vou dar um exemplo para você, Gabriel, foi importante a sua pergunta. Nós estamos fazendo um grande projeto de faixa exclusiva de ônibus, né, para priorizar o transporte público coletivo na nossa cidade. Quem transporta a massa tem que ter prioridade. E você passar hoje ali na Júlio de Mesquita, onde nós criamos uma faixa exclusiva, em horário de pico, você vai ver várias faixas, né, alertando os motoristas de que ali será uma faixa exclusiva. Então, isso é uma campanha de divulgação, porque muitas vezes você dá uma nota num jornal, ou às vezes numa fala, numa rede social, isso não é ampla divulgação, né? A ampla divulgação é você tornar o objeto da sua ação de grande repercussão para que as pessoas tenham conhecimento. Não é todo mundo que lê jornal, não é todo mundo que tem rede social e tem acesso às vezes também não assiste jornal. Então, a gente optou por fazer essas campanhas mais em loco, né, nos locais, para as pessoas terem o pleno conhecimento. E como eu disse, e é importante dizer mais uma vez sobre o prefeito Dario Saad, ele teve essa sensibilidade, mas mais do que isso, legalidade, né? Um princípio constitucional de todo gestor público é a publicidade dos seus atos, ampla divulgação. E foi isso que, por bem, ele acertou em fazer na nossa visão. Secretário, só para então a gente encerrar, uma informação, você que teve a multa paga no período entre maio e dezembro de 2020, de acordo com a resolução, quando você entra no site da INDEC e vai para esse link pedir o ressarcimento, você vai ter que preencher alguns dados, como o número do auto de infração, placa do veículo, número do Renavan, CPF do proprietário, o telefone de contato e dados bancários para o depósito do valor a ser restituído, e a conta bancária a ser informada para a restituição deverá ser obrigatoriamente a da titularidade do proprietário do veículo. Então, é um dado bem importante para que esse ressarcimento aconteça com tranquilidade, secretário. Exatamente, importante a sua informação, Mirna, obrigado aí. É exatamente isso que você disse, é importante as informações estarem corretas, né, para que a gente possa fazer essa devolução. Importante dizer que é a partir de 1º de setembro, né, desse ano, que as pessoas vão poder entrar no site lá e fazer esse pedido de ressarcimento para que a gente possa aí ter esse tempo de criação e efetivação do sistema. E o mais importante, né, você disse aí no final, a conta bancária tem que ser no nome do titular de quem recebeu a multa, né? Não adianta eu tomar a multa no meu nome e colocar o nome da minha filha para receber o dinheiro, né? Tem que ser na mesma titularidade. Secretário, eu agradeço aqui a sua participação e a gente está sempre à disposição para qualquer informação que diz respeito à Secretaria de Transportes. Eu agradeço a você, Mirna, agradeço mesmo essa oportunidade. Muito obrigado também, Gabriel, e um bom dia para vocês, um bom final de semana. Estamos à disposição aqui também. Muito obrigado.
Obrigado, Vinícius Riveretti. Então, secretário municipal de Transportes, esclarecendo então a informação que nós trouxemos ontem deste cancelamento, né, que aconteceu na cidade de Campinas e o porquê de 124 mil multas serem canceladas. Mina Abreu, vamos atualizar agora os casos da Covid-19, primeiro no nosso país, depois estado de São Paulo, região metropolitana e depois a situação da cidade de Campinas nesta pandemia. Olha, quando a gente fala em Brasil, a gente tem 20.676.561 casos registrados até esta quinta-feira, com 31.024 novos casos nas últimas 24 horas. São 577.565 óbitos confirmados devido à doença e ficam aqui as condolências da TV Câmara Campinas. No estado de São Paulo, são 4.236.436 casos confirmados, com 145.012 óbitos. Agora nós vamos falar da região metropolitana de Campinas. Olha aqui. Nos 21 municípios, 369.876 casos confirmados e Campinas, até esta quinta-feira, confirmou 134.219 casos devido à doença desde o início da pandemia. Indaiatuba, 30.815, Sumaré, 30.139, Americana, 26.621, Hortolândia, 25.587, Santa Bárbara do Oeste, 23.127, Paulínia, 15.470 casos da Covid-19, Itatiba, 14.461, Valinhos, 14.303 e agora os municípios da RMC com menos de 10 mil casos da doença. Vinhedo, depois aparecem Cosmópolis, Montemor, Jaguariúna, Nova Odessa, Arthur Nogueira, Santo Antônio de Posse, Pedreira, Engenheiro Coelho, Morungaba e Olambra. Agora a gente vai falar então dos óbitos devido à Covid-19 na RMC. São 10.805 mortes confirmadas até esta quinta-feira e Campinas somou aí 4.310 mortes desde o início da pandemia devido à Covid. Sumaré, 962 óbitos, Americana, 819, Santa Bárbara do Oeste, 798, Indaiatuba, 762, Hortolândia, 711, Valinhos, 380, Itatiba, 315, Paulínia, 293, Nova Odessa, 234, depois nós temos Montemor com 210 e Vinhedo com 202 óbitos. Agora vamos falar de municípios com menos de 200 óbitos devido à Covid. Jaguariúna, Cosmópolis, Arthur Nogueira, Pedreira, Santo Antônio de Posse, Engenheiro Coelho, Morungaba e Olambra. Um índice importante que nós falamos todos os dias aqui no Câmara Notícia é taxa de ocupação de leitos de UTI, que dá para ter uma dimensão de como a doença está no município de Campinas e segue abaixo dos 65%. Sim, olha, a gente continua aos poucos aí com essa redução de ocupação de leitos de UTI Covid em Campinas. Olha, ontem nós tínhamos 302 leitos de UTI disponíveis nas redes pública e particular e nós tínhamos 191 ocupados, o que corresponde a 63,25% da ocupação dos leitos de UTI Covid disponíveis na cidade. Tínhamos 111 leitos livres e ainda 269 pacientes internados em leitos de enfermaria. Na rede Mário Gatti de urgência e emergência, são 132 leitos de UTI Covid, com 55 livres nesta quinta-feira. No SUS estadual, dos 45 leitos, nós tínhamos 6 livres e na rede particular, dos 125 leitos de UTI Covid disponíveis, 50 estavam livres. Em todo o estado de São Paulo, nesta quinta-feira, nós tínhamos 6.970 pacientes internados, sendo 3.514 em UTIs Covid, que corresponde a uma taxa de ocupação de 37,5%. E amanhã, sábado, é um dia importante porque é mais um dia D nesta campanha de vacinação?
Mais um dia D, a gente tem bastante informação importante a respeito da vacinação contra a Covid-19 e amanhã 62 dos 67 centros de saúde estarão abertos entre 9 horas da manhã e 5 da tarde para que a população possa receber a segunda dose da vacina contra a Covid-19. Uma expectativa de 22.500, 500 pessoas, na verdade, que foram agendadas, já estão agendadas, para que sejam imunizadas amanhã. A maioria recebeu a primeira dose ali em 4 de junho. Então, não serão aceitas, por exemplo, demandas espontâneas, apenas essas pessoas que foram agendadas para esse segundo dia D. Uma segunda informação é que hoje de manhã a Prefeitura suspendeu temporariamente os agendamentos porque acabaram as doses. Nós tínhamos a disponibilização de 11.795 doses que foram disponibilizadas nessa semana, mas o agendamento acabou. No entanto, a Prefeitura também anunciou hoje de manhã que a partir de agora vai ter um processo diferente para a xepa, que são as doses sobrantes. Antes a gente falava muito aqui, Gabriel, das pessoas que tinham que agendar. A partir de hoje, não existe agendamento para a xepa. O que existe é a possibilidade do adiantamento para maiores de 18 anos a partir de 21 dias da Coronavac e, se for a AstraZeneca ou da Pfizer, 60 dias para as pessoas, por exemplo, precisa viajar porque o intervalo é até 90 dias. Tá. Tomou faz 60 dias, pode adiantar a segunda dose, só que daí tem que ir na xepa. Vai no centro de saúde mais próximo da casa ou no mesmo local que tomou a primeira dose e vai no finalzinho do expediente para a vacinação. Caso tenha sobrado alguma dose, você pode se candidatar ali na hora para tomar essa dose. E para os adolescentes de 12 a 17 anos que não têm comorbidades, eles também poderão participar desse momento, dessa xepa, que é por ordem de chegada no local de vacinação. Para isso, eles terão que estar acompanhados de pais ou responsáveis para assinatura e levar aí comprovante de endereço e também o comprovante, um documento com foto. No caso, para a pessoa que queira adiantar a segunda dose, tem que levar aquele comprovante da vacinação da primeira dose. Então, um exemplo para ficar ainda mais claro. Vamos supor que a Mirna Abreu tenha recebido a primeira dose de um imunizante no final do mês de junho. Então, passou o mês de julho, passou o mês de agosto, passaram-se 60 dias, portanto. Início do mês de setembro, a Mirna Abreu, então, ela pode ir no finalzinho, ao centro de saúde, por exemplo, fechando 5 horas da tarde. Ela chega 10 para 5 nesse centro de saúde e vai ver se tem a dose sobrante do imunizante que ela recebeu. Se tiver, você já pode receber, então, esta segunda dose. Não precisa esperar mais aquele prazo de 3 meses. Então, é a dose sobrante no final do centro de saúde, um pouquinho antes dele fechar. Quem ainda não recebeu esta segunda dose, já esperou 60 dias, você pode ir no centro de saúde e ver se tem esta dose sobrante. Isso serve também para os nossos adolescentes. Tem alguém aí na sua casa, você conhece alguém? 15, 16 anos e ainda não recebeu o imunizante? Também pode chegar neste centro de saúde próximo ao término, com a documentação que a Mirna Abreu acabou de passar para a gente, para receber esta dose sobrante. Lembrando que os adolescentes precisam sobrar dose da vacina da Pfizer. Exatamente, que é a única que a Anvisa aqui no nosso país autorizou. Vacina.campinas.sp.gov.br, confirmando esta informação que a Mirna passou, acabaram as doses destinadas para o agendamento. Se você já fez o seu agendamento, você já tem a dose garantida. E a gente tem aqui na cidade de Campinas o total de vacinas aplicadas. Com a primeira dose, 820.750 pessoas.
A segunda dose, 392.219 pessoas, após 20 dias, estão imunizadas contra a forma mais grave da doença. E de dose única, 29.054 pessoas estão imunizadas também após os 20 dias. No total de vacinas aplicadas no município de Campinas, 1.242.023 pessoas, Mirna Abreu. Isso mesmo, agora a gente vai falar um pouquinho de um outro serviço que tem a ver com o fim de semana e o fornecimento de água. Olha só, você que mora nos seguintes bairros: Vila Industrial, Vila Rialto, Vila São José, Chácara Árvore Grande, Vila Constantino, Vila Belmiro, Vila Helena, Vila Dona Inácia, Jardim Celeste, Vila Molina. Temos ainda também a região da Vila Santa Maria, Vila Tupinambá, Jardim Ângela Marta, Vila Satúrnia, Vila Dias, Jardim Estela, Vila Guilherme, Vila Altamira, Vila João Milani, Vila São José, Vila São Paulo e ainda parte da Vila João Jorge, da Ponte Preta e do Jardim do Trevo. Todos esses bairros ficarão sem água neste domingo, porque a Sanasa fará um serviço de interligação de redes nesses bairros. Por isso, você deve fazer a reserva de água neste sábado para utilização no domingo, que é um dia muita gente em casa, acaba utilizando um pouco mais de água, então é preciso se precaver. Então, para não ter problemas, já faz esta reserva consciente, porque nós já estamos vivendo aí uma crise hídrica, uma das piores que o nosso país já viu. A gente vai ter, inclusive, um impacto nos hospitais que ficam nesses bairros, mas eles serão servidos com os caminhões-pipa da Sanasa. Combinado. Mirna Abreu, muito obrigado, então, pelas notícias da metrópole de Campinas. Quero aproveitar a sua presença aqui nos nossos estúdios para nós falarmos das notícias do Legislativo, do trabalho dos parlamentares. E, por falar em trabalho, a gente começa falando das comissões. Ontem a gente teve mais um trabalho de uma comissão que foi in loco conhecer o tema que está discutindo. É a Comissão Especial de Estudos, que analisa a importância do Instituto Federal de São Paulo, Campus Campinas, que juntamente com o secretário municipal de Educação foi até o local para fazer uma visita e o repórter André Aranha acompanhou tudo. A presidente da Comissão de Estudos, a vereadora Guida Calisto, visitou o Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia de São Paulo, Campus Campinas. Representantes de integrantes da comissão também compareceram. A visita contou ainda com o secretário de Educação, José Tadeu Jorge. Essa visita foi pensada para trazer aqui o secretário, especificamente a gente pensou nessa prioridade de trazer o secretário municipal de Educação para conhecer esse espaço. Na organização da Comissão de Estudos, que estuda o Instituto Federal Campus Campinas, nós percebemos a gente conseguiu levantar ali alguns diagnósticos, e um deles é que não se tem uma relação um pouco mais próxima entre o Instituto Federal e a rede municipal de educação. E a gente sabe que isso é extremamente importante, porque o Instituto Federal hoje está numa região aqui, região do Campo Grande, uma região que é um território que demanda muito ainda a pauta da educação aqui. Nós temos uma população que não tem aqui nessa região nenhuma instituição de universidade pública ou de cursos universitários, e ter um campus do Instituto Federal aqui nessa região é muito bom, muito bacana. É uma oportunidade de conhecer melhor as instalações do Instituto Federal. Eu não conhecia ainda por dentro a instituição e com isso poder avaliar a inserção dessa experiência do Instituto Federal na educação da cidade como um todo. Qual a importância do Instituto para a cidade, secretário? Não, sem dúvida nenhuma, muito importante que a cidade tenha todos os níveis de ensino. Campinas, particularmente, é uma cidade com características muito fortes de industrialização, com tecnologia limpa, com tecnologia não poluente. E os eixos aqui do Instituto são muito nessa linha: eletrônica, informática, energia. Então isso cai muito bem no contexto de Campinas,
complementando todas as ações que nós temos de formação de pessoas competentes para atuarem nas diversas empresas e instituições da cidade. O Instituto é organizado em diversos campos e possui mais de 60 mil alunos matriculados nas 37 unidades do estado de São Paulo. O diretor-geral do Campus Campinas mostrou as dependências do Instituto Federal como laboratórios. Também foi realizada uma apresentação em vídeo aos convidados. Nós hoje estamos aqui apresentando a infraestrutura da nossa sede do Instituto Federal aqui na cidade. Esse apoio que a gente tem recebido do poder público municipal, ele é fundamental para que a gente possa fortalecer a educação profissional aqui na cidade, essa parceria, né? Então a gente tem aqui a prefeitura na pessoa do secretário, também essa delegação que vem da Câmara Municipal, ela é uma demonstração de que o município, o poder público municipal, ele está querendo fortalecer, querendo parceria, querendo ajudar, e a gente fica muito feliz com isso, ganha a população, né? Ganha a cidade de Campinas com essa atuação da Comissão de Estudos, né, do Instituto Federal. A comissão, além da presidente Guida Calisto, autora do pedido de criação da comissão, tem como integrantes os vereadores Paulo Búfalo, Gustavo Peta e Paulo Gaspar. A gente também diagnosticou na comissão de estudos que tem muitos cursos voltados, aqui como você está vendo, para a área eletroeletrônica, de TI, de tecnologia e tal. Só que a gente está num território também que tem muitas mulheres, muitas mães solos, né? E a gente gostaria também de discutir um pouco esse currículo. Mirna Abreu, agora a gente fala sobre um projeto que foi protocolado que tem a intenção de acompanhar as obras pela cidade. É a proposta do vereador Paulo Búfalo, que cria a obrigatoriedade de um relatório de acompanhamento de obras e serviços públicos em Campinas. Confira. O vereador Paulo Búfalo apresentou o projeto de lei número 240 deste ano, que cria um relatório de acompanhamento de obras e serviços públicos de Campinas. Devem servir para melhorar a vida nas cidades. E o que nós temos percebido que a falta de diálogo entre o poder público e a comunidade, a população, muitas vezes tem gerado tensões entre as pessoas. Segundo o PL do parlamentar, o relatório deverá conter memorial descritivo, valor previsto, etapas, prazo para execução, situação, valor pago e prazo para conclusão. Então, por exemplo, o poder público chega lá e começa a cortar as árvores de uma praça. Aí vai dizer, aqui vai passar uma ciclovia. Ou aprova uma obra num centro de saúde. Na justificativa do projeto, o vereador argumenta que a matéria vai complementar a lei orgânica da cidade e que vai evitar conflitos e falta de informações e diálogos sobre obras e serviços públicos. Nós aprimoramos criando esse relatório tanto para poder efetivar esse dispositivo, como para podermos, em situações como essa, ouvir a população e os seus órgãos representativos, sobretudo os conselhos de direitos, tipo os conselhos de saúde, os conselhos de escola, os conselhos de assistência, de cultura. E olha só, um outro projeto, esse de autoria do vereador Cecílio Santos, obriga que as empresas de transporte coletivo de Campinas divulguem em tempo real a localização dos veículos que operam na cidade. Está em tramitação na Câmara o projeto de lei complementar 39 deste ano, de autoria do vereador Cecílio Santos, que obriga empresas de transporte coletivo de Campinas divulgar em tempo real a localização através dos dados do GPS dos veículos que operam na cidade. Que a população possa ter acesso em tempo real onde o ônibus está passando. Se ela está num ponto, ela pode ter acesso a essas informações. A empresa de transporte coletivo que não cumprir a lei vai pagar multa de R$ 3.780. No caso de reincidência, a multa será diária de R$ 750 até a instalação do GPS. Inclusive, criar aplicativos próprios que informam no celular da pessoa toda a circulação, não só do ônibus que ela usa, da linha que ela usa, mas de toda a frota que circula na cidade.
Então isso é muito importante. Quando a lei for aprovada na Câmara, as empresas terão 120 dias para se adequarem. Tecnologia a serviço do cidadão, porque hoje tem os aplicativos dos veículos particulares, dos veículos, né, das empresas que prestam esse serviço. Então é colocar essa tecnologia à disposição do cidadão. Agora, Mirna Abreu, o vereador Rodrigo da Farmadic, no início do mês de agosto, ele tinha enviado um ofício à prefeitura falando sobre um reajuste muito alto para aquelas pessoas que têm contrato com a Coab Campinas. Ele já recebeu uma resposta? Recebeu sim. A gente, inclusive, mostrou a reportagem aqui e nesta quarta-feira, durante a 8ª reunião ordinária, o vereador falou justamente sobre a solicitação atendida e o que vai acontecer a partir de agora. Em resposta a um ofício que eu encaminhei ao Dr. Arli, ao presidente da Coab, para que fosse revisto o índice de reajuste aplicado aos contratos celebrados do Jardim Rosalina e demais bairros que têm com a Coab para negociação de terrenos públicos. Nós conseguimos e foi revertido. Não será aplicado mais o índice do IGPM, que foi de 37,5% do último ano, e será aplicado o INPC, que foi de 8%. E o vereador agradeceu aos parlamentares e também às autoridades para conseguir reverter essa situação. Eu levei essa pauta também para os moradores lá do Jardim Rosalina, de que tivemos o apoio de todos os vereadores aqui. Eu gostaria aqui, em nome da Câmara Municipal, agradecer ao presidente da Coab, doutor Arli de Lara Romeu, e ao diretor da SEAB, o Lucas, por ter atendido esse apelo da população e ter tido a sensibilidade de rever esse reajuste, apesar dele ter sido assinado, os moradores assinaram esse contrato diante do desequilíbrio financeiro que foi a aplicação desse índice do IGPM. Olha, então essa é mais uma ferramenta, indicação, ofícios, requerimentos que os parlamentares utilizam justamente para ir fazer esse elo entre a prefeitura e as demandas da população, no caso aqui da população de Campinas. Mirna Abreu falando um pouquinho sobre a agenda dos eventos aqui da Câmara de Campinas. Hoje, logo depois do Câmara Notícias, já tem reunião. Olha, a gente tem a reunião da Comissão Especial de Estudos, que trata da normatização, atualização de legislação e procedimentos relativos à permissão e à concessão do solo público. Ela é presidida pelo vereador Arnaldo Salvetti e será transmitida ao vivo a partir das 2 horas da tarde. E agora, com a permissão da presença de pessoas aqui no Legislativo, depois de mais de 1 ano e meio sem eventos, hoje a Câmara vai sediar uma solenidade da entrega, de uma honraria, que é a medalha Exemplo Digno General Nelson Santini Júnior. Essa honraria será entregue por diversos parlamentares e também nós teremos a transmissão aqui a partir das 7h30 da noite, ao vivo pela TV Câmara Campinas. Tá certo, então, Mirna Abreu, a gente acompanha a reunião das 2 horas e depois esta reunião a partir das 7h30 da noite. Muito obrigado pelas notícias da Metrópole de Campinas, do Legislativo. Ótimo fim de semana. Um bom fim de semana para você e um bom fim de semana para você que está em casa. Hora da gente falar sobre o Campeonato Brasileiro da Série B, porque neste fim de semana tem jogo no domingo e é um grande duelo, viu? Já está aqui na minha tela, olha só. 21ª rodada, ou a segunda deste segundo turno, domingo 4 horas da tarde, Vasco da Gama e Ponte Preta. A Macaca viajando até o Rio de Janeiro, vem empolgada pela vitória de 3-0 na última rodada contra o Brusque, teve toda a semana para trabalhar. Já o Vasco da Gama vem de 3 derrotas consecutivas, caiu na tabela de classificação. Então o Vasco, neste momento,
é o 11º colocado, tem apenas 28 pontos, e a Macaca tem 22 pontos, está na 15ª colocação. Então é um duelo interessante da Ponte Preta, que vem neste viés de alta, deixou a zona de rebaixamento, está começando a se afastar contra o Vasco da Gama, que não vive uma grande fase, mas claro que é um clube tradicional do futebol brasileiro, então é um duelo complicado. E na segunda-feira a gente conta toda essa história de Vasco da Gama e Ponte Preta. E vamos falar sobre Jogos Paralímpicos agora, porque o Brasil está dando show, né? 3º dia da maior competição que nós temos no mundo. E olha só, a China aparece na primeira colocação até agora em 3 dias de competição, hein? 20 medalhas de ouro, 11 medalhas de prata e 14 medalhas de bronze, totalizando 45 medalhas. A Grã-Bretanha aparece na segunda colocação com 9 medalhas de ouro, 10 medalhas de prata e 9 de bronze, totalizando 28 medalhas. RPC é o Comitê Olímpico Russo, tá? É a sigla que está em inglês. Como sofreu uma punição, então o Comitê Olímpico Russo atuando com esta sigla e sem a bandeira. Terceira colocada com 9 medalhas de ouro, 7 medalhas de prata e 10 medalhas de bronze, totalizando 26 medalhas. E o Brasil no top 6, é impressionante o rendimento dos nossos atletas, com 6 medalhas de ouro, 4 medalhas de prata e 7 medalhas de bronze, totalizando 17 medalhas. Tempo agora, porque a frente fria, ela chegou aqui na cidade de Campinas, viu? Sem grande intensidade, não vai derrubar as temperaturas, mas o clima, ele está mais ameno, nebulosidade total tomou conta, já garoou em algumas regiões da nossa cidade nesta sexta-feira e vai permanecer assim no fim de semana, viu? Nublado, com possibilidade de chuva, então tanto no sábado como no domingo, fim de semana, ó, com o guarda-chuva ao lado. Vamos às temperaturas, então, já estão aqui na minha tela, tanto no sábado quanto no domingo, possibilidade de chuva. No sábado, mínima de 17 e máxima de 25 graus, e no domingo, mínima de 16 e a máxima não passa dos 24 graus neste domingo. 1h em ponto, vamos fazer o seguinte, último intervalo aqui no nosso Câmara Notícia e na volta ainda tem agenda cultural com dicas de entretenimento e lazer. Você viu este tempo aí meio chuvoso? Um filminho é bom, né? Eu acho que tem dica de filme aí sim, de série. Tem o nosso quadro ainda do Giro Ambiental com uma notícia importante falando sobre lixo. Tem notícias importantes, então não sai daí que o nosso intervalo é rapidinho. Câmara Notícia de volta ao vivo nesta sexta-feira, 1h05. E olha só que bacana este projeto que tem o objetivo de fazer a criança aprender, desenvolver a criatividade com o auxílio da tecnologia. Você que está nos acompanhando certamente, conhece a Raíssa Leal, apenas 13 anos, medalhista olímpica em Tóquio. Pois bem, essa história inspirou muitos estudantes. Alunos de uma escola de Campinas desenharam, narraram e produziram uma animação com o auxílio da plataforma digital De Criança para Criança. O Vitor, que é um dos criadores desta plataforma, conversou com a gente. Olha, o De Criança para Criança é um programa de educação híbrido, né? Remoto, para fazer de forma remota, mas é muito feito na sala de aula também, com as aulas. É um programa que dá voz às crianças, totalmente voltado para as crianças, para a criação das crianças, para a criatividade. Crianças criam conteúdo dentro da sala de aula. Para isso, a gente criou uma plataforma. E uma metodologia de ensino que se chama Criando Juntos, né? Que tudo que a gente cria
O nome já diz o que é, de criança para criança e criando juntos, a metodologia. Crianças criam, junto com o professor, na sala de aula, uma história baseada numa matéria que o professor propõe, está dando, matemática, ciências, biologia, geografia. Eles criam essa história, uma história pequena, pode ser também uma história sobre racismo, bullying, ou algum assunto atual. Dessa história, gera uma demanda de desenhos. Aí as crianças vão desenhar o que criaram. Depois disso, eles narram essas histórias. A coordenadora da escola achou super válida a iniciativa. É um trabalho muito colaborativo, o texto ele é coletivo, depois as crianças elencam junto com a professora quais os desenhos vão compor aquela animação e aí é dividido. Você vai desenhar tal personagem, você vai desenhar o cenário e assim a gente compõe o texto como um todo. Bom, e para a gente entender todo esse projeto, eu vim aqui, a nossa equipe de reportagem veio conhecer toda essa galerinha que acabou homenageando, sabe quem? A Raíssa Leal, gente, isso mesmo, a fadinha que ganhou medalha de prata nas Olimpíadas. Eu estou aqui com o Davi, que vai falar como surgiu essa ideia, como foi que vocês pensaram na proposta, Davi? A gente começou estudando sobre as Olimpíadas e começamos a falar sobre a Raíssa, que ganhou medalha de prata nas Olimpíadas de skate. Eu assisti e eu nunca vi alguma coisa parecida que faz com um desenho em papel, transformar. Valeu, Davi. E é justamente o vídeo que a gente vai ver agora. Olha só como ficou. Era um desejo tão grande que ela decidiu que, independente das Olimpíadas, iria persistir com garra e determinação para que fosse a maior skatista do mundo. A surpresa veio nos Jogos Olímpicos em Tóquio de 2021, quando o skate passou a ser considerado uma das novas modalidades olímpicas. É isso aí, a gente continua dando uma volta. Agora, olha só quem está aqui, a Rafaela. O áudio que vocês ouviram no vídeo é dela, a voz é dela. Gostou de gravar esse áudio, Rafa? Sim. Por quê? O que você sentiu na hora? O que você achou? Eu senti alegria e eu achei super legal, que eu nunca participei de criança para criança. Então fale um pouquinho sobre o texto. O que o texto quis passar para o pessoal? Que mensagem que foi essa? Que a Raíssa é uma adolescente de 13 anos que ela ganhou uma medalha de prata no skate, mas não é muito comum uma pessoa que é de 13 anos ganhar uma medalha de prata no skate. E isso foi muita sorte dela. E eu fiquei muito feliz quando ela ganhou uma medalha de prata. E você achou legal essa plataforma que fizeram, que transforma os desenhos de vocês em um vídeo bastante criativo, com animação e tudo mais? Você achou interessante? Por quê? Eu achei muito legal e bem interessante. E porque eu nunca vi uma plataforma que os desenhos podem se mexer, e é muito legal, porque os desenhos viram parecendo que vira realidade, os desenhos começam a se mover no papel. Pois é, e agora eu estou aqui com a Alice para falar justamente como funciona esse projeto que é o de criança para criança. Explica para o pessoal que está em casa assistindo como é que é, Alicia. O de criança para criança é um vídeo, meio que um projeto que as pessoas fazem. Primeiro as crianças desenham os personagens com os braços e as pernas abertas, para outras pessoas movimentarem no vídeo. Aí vira de criança para criança, que é meio que o nome do vídeo, que é meio que um projeto. E o vídeo que vocês fizeram sobre a Raíssa, você gostou? Ficou legal? Ficou bacana? Eu amei. Bom, pessoal, e sabe o desenho que está lá, a fadinha? Quem desenhou foi essa garotinha aqui, a Júlia. Desenha bem, Júlia, parabéns. Como que foi? Estava inspirada no dia?
Bastante. A professora me falou para desenhar, daí eu lembrei que eu tinha visto as Olimpíadas e desenhei. Gostei muito, foi muito legal. E para a gente conhecer toda a turminha, faltou o Vitor, que fez desenhos bem bacanas também. Aliás, o que você desenhou, Vitor? Eu desenhei o globo e desenhei os torcedores do Brasil. Naquele dia, ela se tornou a fada mais jovem de toda a história brasileira a conseguir uma medalha de prata, inspirando tantas outras crianças a acreditarem que podem voar mais alto. Inspiração, né? Representatividade, que é algo tão importante. Por isso que a gente torce bastante sempre para os nossos atletas nas competições, porque isso é muito importante e influencia todas as gerações. Bom, o fim de semana está chegando e você já tem alguma programação? Vai ficar aqui em Campinas, em casa? Então confira agora tudo que nós preparamos na agenda cultural a partir de hoje com Michel Amorim. Olá, final de semana chegou e você já sabe o que tem para fazer e aproveitar? Eu te ajudo a se programar. Vamos começar com o cinema? Olha aí, entrou em cartaz o filme de terror A Lenda de Candyman. A população de um bairro pobre de Chicago enfrenta a ira de um espírito assassino. My victim. This isn't real, it's not real. Candyman. Para quem curte ação, tem Infiltrado. Um homem misterioso trabalha para uma empresa de carros fortes e movimenta grandes quantias de dinheiro. Ele impede um assalto e surpreende a todos com suas habilidades de combate. De alguém infiltrado. Faço em 2 semanas. O que você levaria 20 anos. Mas ainda tô com muita raiva. Para fechar as estreias de cinema, chega este final de semana a Animação e Aventura, parte 2, de Pedro Coelho, o Fugitivo. Muitas confusões nessa nova jornada. Eu disse que ele implica comigo. Ele tava falando com todo mundo. Tô falando com você, Pedro. Especificamente, não se meta em confusão. Confusão. E agora tem teatro aqui na agenda. E as dicas são para dar muita risada. O humorista Kleber Rosa segue com a apresentação neste sábado, às 6 da tarde. O espetáculo Nós que é Pobre, no Teatro Iguatemi, Campinas. Falei, Marcão, para aí rapidão. Ele falou assim, tá passando mal. Eu falei, não, eu vou a pé, olha. Em seu quarto solo, Tiago Ventura fala sobre os primeiros relacionamentos amorosos, sexualidade, tudo de uma maneira descontraída. Vai ser no Teatro Iguatemi no domingo, às 7 da noite. Um queijo. Um queijo eu acho que só foi pra comer só. Não, vou comer um queijo, um carregador e 30 conto. Acho que ele chegou num lugar que tinha energia e falou, te dou 30 conto pra você deixar eu carregar meu celular aqui. Quer um pedaço de queijo? Tem exposição nova rolando na cidade e eu te mostro agora tudo para você não perder nada. No Museu de Arte Contemporânea de Campinas, José Ponsete, você pode conferir a exposição Pesquisa em Processo, Intermediação da Imagem. A mostra reúne 12 painéis que apresentam imagens das pesquisas artísticas de parte do corpo docente do Departamento de Artes Plásticas do Instituto de Artes da Unicamp. Já no Parque Dom Pedro Shopping tem quase 200 peças no Museu Itinerante Mistérios do Antigo Egito e Terra Santa. Vai dar para ver entre réplicas e originais peças como sarcófagos, múmias e estatuetas. Essa dica é para quem gosta de tirar fotos. No Iguatemi Campinas foram colocados cenários interativos em que os visitantes podem usar para vídeos e fotos. Depois, só subir para a sua rede social favorita. É de graça.
E tem música pra gente fechar esta edição. Olha aí o que vai rolar este final de semana. Vai ter show especial da Jovem Guarda com o músico Rogério e seus playbacks. Vai ser no Teatro do SESI Amoreiras, sábado às 8 da noite. E também no sábado, só que às 4 da tarde, tem Inimigos da HP na Fazenda Santa Margarida. Isso é rock and roll, o urubu que escuta B.B. King é um Uru Blues, ele é um Uru Blues. E essas foram as dicas de hoje. Aproveite e até a próxima semana. Tchau! Você viu aí, né? Tem dicas para todos os gostos, filmes, teatros e também shows. Olha só, tudo que nós consumimos, seja em casa, na empresa, nas indústrias, vira lixo. E é claro que ele tem que ir para algum lugar. Mas e aí? Para onde exatamente? Será que ele está recebendo a destinação correta ou está poluindo o meio ambiente e a gente não está vendo? Este é o tema de hoje, a partir de agora, do Giro Ambiental. Olá, Giro Ambiental está no ar e já te pergunta logo no começo, você já ouviu falar em gestão de resíduos? Sabe o que isso significa? Esse é o nosso tema de hoje e eu começo com uma pequena explicação, daqui a pouco a gente continua desenvolvendo. Gestão de resíduos significa adotar um conjunto de ações adequadas nas etapas de coleta, armazenamento, transporte, tratamento e destinação final correta do lixo, com o objetivo de minimizar a produção de resíduos, preservando assim a saúde pública e a qualidade do meio ambiente. Simplificando tudo isso, gestão de resíduos é o que fazer com todo o lixo que é produzido por empresas, por comerciantes, por nós na nossa casa, a forma como a gente cuida disso com a intenção de reduzir os impactos ambientais e tornar nosso mundo melhor. Mas não é tão simples quanto parece, porque o Brasil, com seus mais de 200 milhões de habitantes, é um dos países que mais gera resíduos sólidos. E segundo a Associação Brasileira de Empresas de Limpeza Pública e Resíduos Especiais, uma boa parte desses resíduos sólidos urbanos gerados por aqui são simplesmente despejados a céu aberto, lançados na rede pública de esgotos ou até queimados. Hoje com a gente para falar sobre isso está a Elizabeth Greenberg, que é coordenadora da área de resíduos sólidos do Instituto Polis. Para quem não conhece, o Instituto Polis é uma organização de atuação nacional que atua desde 1987 em pesquisa, formação, assessoria técnica e fortalecimento de movimentos sociais e debates públicos sobre questões sociais e urbanas. Ufa, quanta coisa, hein, Elizabeth? É um tema complexo, mas que a gente vai tentar trazer aqui hoje para o público final que está nos assistindo. Seja bem-vinda. Boa tarde, Mariana, e boa tarde a todos e todas que nos assistem. Elizabeth, eu espero que eu tenha iniciado com essa breve introdução, né, para que as pessoas entendam o que é a gestão de resíduos sólidos, mas eu vou avançar aqui na nossa discussão, porque gestão de resíduos tem respaldo da lei. Isso é importante, enquanto uma TV legislativa, a gente trazer isso, né? Existe uma política nacional de resíduos sólidos que é instituída pela lei de número 12.305 de 2010, que prevê que a gestão de resíduos deve garantir o máximo de reaproveitamento e reciclagem e a minimização dos rejeitos. E essa lei, importante também ressaltar, determina que cada gerador é responsável pelos resíduos gerados, seja em casa, seja na empresa. Mas tem desafios e muitos para isso, né? Estamos errando? Falta tecnologia, falta investimento. O que falta, Elizabeth? Então, ótima pergunta, porque lembrando, né, como você falou, a lei já está completando 11 anos, Mariana. E muito pouco se avançou. E quando você falou ações corretas, né, pegando a lei como referência,
Na verdade, são diferentes responsabilidades e nessas diferenças, e essas diferenças envolvem vamos dizer assim, a implementação de um sistema completamente diferente do que nós temos hoje, que seria a coleta seletiva em 3 frações, né? As pessoas associam muito, porque estão certas, porque não se tem a coleta diferenciada das sobras de alimentos e de poda, dos recicláveis e, como você muito bem falou, do rejeito, que a gente brinca, é aquilo que não tem jeito, que não pode ser reciclado e tem que ser destinado para os aterros sanitários. E de quem é a responsabilidade, né, por cada uma dessas frações? E poda é do Poder Público Municipal, da Prefeitura, das prefeituras, das 5.570 prefeituras. A fração, isso é 50% de tudo que nós geramos diariamente. A fração reciclável é responsabilidade, o custeio da coleta seletiva e da classificação dos vidros, papéis, metais, plásticos, etc. Nas cooperativas, a remuneração desse serviço é responsabilidade do setor produtivo, das empresas que produzem, e o rejeito também, porque se nós formos olhar o que é rejeito, são todos produtos, né, já usados pós-consumo e produtos industrializados, fraldas, absorventes higiênicos, e etiquetas, etc., né? Embalagens que misturam materiais, plástico com papel, plástico com alumínio, enfim, e que não se tem tecnologia ou mercado para reciclar e devem ir para os aterros. Então, esse 50% poder público, as prefeituras, o outro é o setor empresarial. E isso não está sendo feito. E não adianta se atribuir, né, a responsabilidade para nós, que sim, nós temos, na lei é a única punição que foi criada, é para nós, né, cidadãos e cidadãs. Então, quer dizer, se tiver um programa bem feito, as pessoas forem educadas, se der um prazo, pode-se fazer uma advertência e depois se punir e se multar as pessoas, como se fez com o cinto de segurança, né, Mariana? Que ninguém hoje hesita em usar. Qual que é o problema a médio, a longo prazo, a curto prazo de um descarte irregular de resíduos? Então, é muito importante esse assunto, por quê? Porque o descarte irregular, ele pode ser, né, em terrenos baldios, em córregos, né, que isso tudo vai chegar nos mares e tal. Se não se tem, de novo, nem que seja uma infraestrutura convencional para que colete tudo misturado, não é o ideal, porque se está se desperdiçando, e mesmo que se leve para os chamados sistemas adequados de destinação de resíduos, os aterros sanitários, tem impactos. Os aterros sanitários podem ter vazamentos, né, tem escape, né, tem, inclusive, quando se passa num aterro, se vê, né, vários pontos com fogo, que é a queima do gás metano, que tem um teor de explosivo muito grande e emite um gás que tem um impacto 25 vezes aproximadamente maior do que o gás carbônico, então contribuindo fortemente para a emissão de gases de efeito estufa, que é esses gases que estão mudando o clima, que tem se falado muito ultimamente, né, nos noticiários. Então, assim, o impacto é muito grande, mas é possível mudar, sim, esse sistema, essa lógica, quando se tem um trabalho bem feito à população, como outros lugares do mundo. Nós não somos diferentes. Não somos. As grandes cidades, especialmente médias, grandes, nós costumamos chamar, então, na rede Aliança Global Alternativas à Incineração, a qual eu integro, de o futuro precisa de cidades resíduo zero. O que é resíduo zero? Resíduo é zero resíduo em aterros sanitários, em incineradores, claro, em lixões nem se falar, que é crime ambiental,
Então, é possível se fazer isso. Muitas cidades do mundo já fazem isso. São Francisco, na Califórnia, é um dos grandes exemplos. O norte da Itália tem muitas cidadezinhas fazendo. A Itália tem muitos problemas econômicos também e está conseguindo fazer. Então, nós temos exemplos no mundo. Aqui em Florianópolis, se avança na coleta em 3 frações e na compostagem. São Paulo, por exemplo, tem a compostagem de feiras livres, 5 pátios. É muito interessante, das 900 feiras, 180 estão sendo compostados. Enfim, se tem grandes empresas também processando resíduos orgânicos em Campinas, tem uma empresa que é referência em outros locais, que estão justamente coletando de shopping centers e outros grandes geradores, que esses sim são responsáveis inteiramente pela gestão dos seus resíduos. Ao invés de destinar e gastar em aterro, eles estão destinando e vendem depois esse composto para os produtores rurais. E é isso, né? Existem soluções. A gente aqui no Giro Ambiental tem um tempo super reduzido perto da complexidade que são esses temas, mas é um privilégio, Elizabeth, conversar com pessoas como a senhora para trazer esses temas aqui para as pessoas. Então, muito obrigada por hoje, viu? Por essa aula que a gente teve aqui hoje. Eu que agradeço. Aquele convite de sempre para você ir de casa, ó, já viu, anotou a dica? Começou a fazer em casa? Tira uma foto, grava um vídeo, manda pra gente. Quem sabe não sai aqui no Giro Ambiental a sua solução na sua casa para tornar o mundo melhor, para fazer uma coleta de lixo diferente, uma compostagem, um minhocário. Olha só quanta coisa legal, né? Obrigada pela sua companhia em mais uma edição e a gente se vê na próxima. Fique bem, se cuide. Até a próxima. Tchau, tchau. Até sexta-feira que vem, Mariana Meira, no Giro Ambiental, sempre com um tema muito interessante para a gente ficar ligado. Bom, e o Câmara Notícia fica por aqui. Muito obrigado neste retorno, nessa nossa primeira semana de reestreia do nosso telejornal. Quero agradecer a sua companhia, a sua audiência. Lembrando, que daqui a pouco, às 2h da tarde, tem reunião da Comissão Especial de Estudos para analisar e discutir sobre a normatização, a atualização de legislação e procedimento relativo à permissão e concessão do solo público. O vereador presidente da comissão é o Arnaldo Salvetti e um pouco mais tarde, a partir das 7h30 da noite, tem reunião solene aqui com a entrega de diversas honrarias, transmissão ao vivo da TV Câmara Campinas. Então, reunião agora às 2h e às 7h30 da noite, transmissão ao vivo destas honrarias. Ótimo fim de semana, se cuide, se proteja e nos vemos na segunda-feira por volta do 12h30. Então, segunda-feira, o Câmara Notícia voltando ao 12h30 com muitas informações. Até lá. Tchau, tchau.